Fala pessoal, muito boa noite, sejam todos bem-vindos a Start com Stater do dia 5 de julho de 2021. Nessa live hoje teremos alguns assuntos bastante importantes para serem abordados. E o que eu quero falar hoje são algumas coisas que estão fazendo muito preço e o que pode vir a fazer preço na nossa bolsa. Quando eu digo isso, entenda sobre alguns assuntos que serão debatidos aqui. O que tem pressionado o nosso índice, que fechou hoje em 126.920 pontos, caiu mais 0,5% na sessão de hoje. O que tem resultado nessa performance abaixo do que o mercado vem observando em outras localidades, além dos riscos que eu estou citando aqui, obviamente, dentre eles reforma tributária, crise hídrica, CPI da Covid. Eu vou abordar um por um, sem aprofundar muito, que eu sei que é assunto chato, eu só vou falar sobre o que está pegando na bolsa e depois eu vou entrar naqueles assuntos que vocês já estão cansados de saber que todo começo de mês rola, que são as 15 empresas com os maiores potenciais de alta, de acordo com o Sell-Side, as 10 empresas com os maiores potenciais de queda e as empresas que estão negociando abaixo de valor patrimonial dentre as companhias que estão no nosso escopo de cobertura. Grande abraço, Pedro Matalani, diretamente de Berlim. Um grande abraço para você e para sua correntinha também, Matalas. Bom, falando sobre o mercado, só um breve adendo aqui, já vai avisando aos seus amigos que gostam de mercado sobre a seguinte situação, tá? O que significa essa compilação que a gente faz? Eu sempre explico porque vira e mexe o pessoal tem um pouco de dificuldade em entender que não é uma recomendação guide, que é uma recomendação que atinge outras esferas. A gente está analisando o que o mercado está analisando. Essa é a grande jogada. Então a gente, nessa compilação das empresas com os maiores potenciais de alta, qual que é o grande intuito do negócio? É compilarmos o preço-alvo de todos os analistas do mercado para todas as empresas que nós estamos cobrindo e então criar um ranking, as 15 empresas que possuem ali o maior upside. Obviamente a gente tira algumas coberturas defasadas, ou seja, a gente que tinha ali métricas baseado no passado, ou então papéis que possuem pouca cobertura. A gente também exclui isso da nossa conta e no fim das contas, o resultado final é um ranking que nem sempre pode trazer os melhores resultados, mas é um ranking olhando para 12 meses o que o mercado acha que tem mais potencial para andar, o que está mais descontado. Mesma coisa é válida para o inverso, quando a gente cita as empresas com os maiores potenciais de queda e a gente citando ali as empresas que negociam abaixo de valor patrimonial. O que eu quero dizer com isso? Aquelas empresas que estão valendo em bolsa menos do que elas possuem em patrimônio. Muitas vezes isso é uma oportunidade, ou seja, as pessoas avaliam essa situação como um momento bom de entrada, ou às vezes a empresa está em más lençóis, ou seja, os investidores acabam preferindo por nem olhar para essas companhias em virtude do risco demasiado. Então são pontos que vale a pena atenção. Isso não quer dizer que é necessidade você estar posicionado nessas companhias, mas eu acho que vale a pena ter no radar para encontrar possíveis distorções. Embraer figurava entre as empresas com maior desconto e hoje a gente vê o papel negociando a 20 e poucos reais, na época negociava a 6, e ainda está dentro do ranking, ou seja, talvez tenha mais valor a ser destravado. Eu vou comentar sobre tudo isso mais pra frente, beleza? Vamos iniciar a live então falando um pouquinho sobre bolsa, falando sobre o que o mercado tem reagido recentemente. O índice, vocês viram, saiu ali dos 131 mil, praticamente o all-time high, o máximo que bateu aí nos últimos dias, e voltou diretamente até 125, 126 mil pontos, o que é curioso, porque o IFIX, aquele índice que compila os fundos imobiliários, ele basicamente já recuperou todas as perdas, e o IFIX, que é muito prejudicado pela reforma imobiliária, os fundos imobiliários, ou seja, pela reforma a reforma tributária. Quando a gente olha para a bolsa, que tem alguns impactos pontuais em uns papéis ou outro, acabaram sofrendo uma performance muito mais negativa. O que o mercado está avaliando, então, para sair ali dos 131 mil pontos e voltar para esses 125 mil? A única explicação que a gente possui nesse momento é o excesso de risco. E o porquê o excesso de risco eu cito? Porque não dá para ver aqui exatamente a Bloomberg, daqui a TV está ligada na Bloomberg, mas vocês podem observar, todos os dias aparece com manchete que S&P e Nasdaq lá fora bateram suas máximas históricas. E aqui a gente está fazendo um movimento contrário, por mais que nossa bolsa siga bastante desvalorizada
frente a outros mercados. Aqui, o investidor se sente desconfiado pelo que pode acontecer, principalmente na frente da reforma tributária. Muita gente vem me perguntar, Henrique, CPI da Covid, você acha que faz preço? Eu acho que um dia pode fazer preço, tá? Os burburinhos que surgem, talvez alguma coisa, mas quem atribui os movimentos atuais da Bolsa à CPI da Covid não está entendendo muito bem o que está acontecendo no mercado, tá? O mercado está reagindo, não diria exclusivamente, mas com esforços direcionados a essas questões tributárias, porque impacta demasiadamente não só as empresas, mas principalmente, né, quem participa do mercado, né, como alguns fundos serão tributados, elevação de tarifas para tudo quanto é lado, enquanto no corte das empresas vem um valor abaixo do que o mercado achava que viria, né? Então essa é uma preocupação que segue na mesa e que pode ser debatida. Eu acho que o pior cenário para o mercado foi a apresentação, né, dessa segunda tranche da reforma tributária da maneira como ela veio. Ainda vai ser negociado, né, obviamente, na Câmara, Senado, comissão, enfim, vai ser negociado e provavelmente não teremos uma tributação tão incisiva como foi divulgado na sexta-feira da outra semana, quando os mercados começaram a tombar, tá? E, assim, quando a gente olha para o que nossa bolsa representa, né, o que o nosso índice representa em termos setoriais, né, a gente possui ali, vocês sabem bem, 17%, talvez 18% em mineração e siderurgia, mais 20% em bancos, né, você pega uma Petrobras tem mais uns 10%, você está falando ali de 50% praticamente do índice que vão sofrer impactos, né, nessa frente. Claro, existem alguns métodos que dá para reduzir as perdas, é claro que existem, né? Recompra de ações, como muita gente tem falado, mas há um limite de 10%, né? Não é exatamente como o mercado, algumas pessoas do mercado dizem, né? Você pode compensar de outras maneiras, não. Obviamente que todas as empresas farão um ajuste fiscal, né? Estão conversando, até tive eu tive a oportunidade de conversar com algumas empresas nas últimas semanas e todas elas fazendo um trabalho fino junto a seus advogados, junto a instituições que conhecem profundamente o assunto e estão dando o seu jeito até para criar um lobby e discutir isso lá na frente, né? Mas de toda forma, assim, o mercado está penalizando, na minha visão, de uma forma demasiada os ativos de risco nesse patamar de 125 mil pontos. Me parece ser uma oportunidade de entrada, tá? O que às vezes as pessoas esquecem é que bolsa, o interessante é comprar quando todo mundo está com medo, né? Muitas pessoas preferem, quando todo mundo está com medo, o pessoal começa a desfazer da posição. Aí quando recupera, cria aquela sensação de, putz, compra o topo e vende o fundo, né? Porque às vezes o sentimento fala mais alto. Tem que ser racional nessas horas e tomar o devido cuidado, tá? O que tem contribuído principalmente para essa queda da bolsa aqui no Brasil? Performance dos bancos. Os bancos vinham de uma grande incerteza no ano passado. Quantas e quantas vezes eu vim aqui falar para vocês, né, que a gente não sabia o que ia acontecer com índice de inadimplência, o quanto a liquidez dos bancos seria suficiente por conta da pandemia. Ninguém sabia o que seria a pandemia, o que tudo isso criaria. Mas a verdade é que o que tem ocorrido, né, ali, o que aconteceu desde o ano passado quanto ao auxílio emergencial, medidas econômicas que o governo tomou, muitas pessoas quebraram, é verdade, mas criou uma sustentação para que as grandes instituições não passassem o calor que muita gente acreditou que passariam, né? Então, os bancos, financeiramente, hoje a gente não vê um grande risco. Mas você termina com JCP, obviamente vai ter um impacto grande nas instituições financeiras que já vinham de uma descredibilidade. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Em relação, né, a uma grande desconfiança em relação ao que o mercado possuía há 2 anos atrás, né? Então veio um grande choque pandemia e um grande choque ligado à tributária que vai impactar os grandes bancos. Isso somado a toda a questão, né, que tem ganhado um parecer muito grande do mercado relacionado, só mexer aqui para não ficar com a tela apagada, relacionado a bancos digitais e o quanto essa capilaridade tem de fato atraído grandes investidores. Muita gente tem uma desconfiança com esses grandes bancos porque eles não são, né, lucrativos. Todo mundo sabe disso. Eles focam na originação, né, de crédito, no máximo ali abrindo muitas contas, mas quando você conversa isso com rentabilidade, há uma distância muito grande. Só que quando tem essa distância e ninguém está comprando é uma coisa. Agora, quando você vê, né, a Berkshire fazendo grandes investimentos,
né, avaliando o Nubank em 30 milhões de dólares, quando você vê a Stone fazendo um aporte ali de 2,5 bi no Banco Inter, quando você vê o Banco Pan, né, sendo vendida a participação da Caixa para o BTG, todo mundo está entendendo que esse método pode ser um método que vai lá na frente abrir oportunidades para você rentabilizar um negócio em diversas frentes. Não nos moldes como os bancos fazem, né, com os grandes prédios bancários que eles utilizam em cima da população há muito tempo, mas com um cross-selling, né, que o pessoal fala, ou seja, diversas frentes que vão ser rentáveis por você ter um público muito grande dentro da sua companhia, né? Você tem muitos clientes e você acaba abrindo oportunidades de integrar diversas vendas com as mesmas pessoas. Então, tendo dito isso, os bancos estão sofrendo por diversas frentes nesse momento e pesado muito para o nosso índice. Afinal, vimos nessa madrugada minério de ferro subindo de novo, o petróleo, né, rolou, né, as reuniões da OPEP foram adiadas novamente sem uma data para retomar a conversação. Parece que há uma preocupação grande quanto à variante Delta, né? Os árabes querendo acelerar a produção, enquanto alguns outros integrantes falam, não, calma que não é o momento que essa variante Delta pode pesar. Enquanto não tem a resolução desse imbróglio, a gente vai continuar vendo uma pressão altista do petróleo. Bateu as máximas dos últimos 3 anos na sessão de hoje, tá? O petróleo tipo Brent chegando ali no patamar de $77 o barril, que é o petróleo utilizado, que é a cotação utilizada para a própria Petrobras, a empresa mais importante ali do setor aqui pra gente, né? Então, o cenário global para as commodities, eu não vou falar de novo sobre mineração e siderurgia, porque toda live eu gasto muito tempo falando sobre isso, segue muito positivo. Então, a gente tem ali 25%, 30% da nossa bolsa sem grandes preocupações, apesar da tributação impactar, obviamente, essas empresas. A Vale até está falando da possibilidade de pagar dividendos antes, né, do imaginado para não ter que pagar tanto imposto, né? Então está rolando todo esse tipo de discussão. Tendo como base isso, uma grande pressão no nosso índice, temos um outro fator que todo mundo já sabe bem o que está acontecendo em relação à crise hídrica. O setor de energia e saneamento, né, o setor de utilities, tem tido uma performance horrorosa, né, horrorosa ao longo dos últimos mais de um mês. Por quê? O que acontece, né? A gente está vendo uma aceleração muito grande, né? A bandeira tarifária acabou de ser elevada ali em 70%, 80%, enfim. E ao mesmo tempo em que há uma preocupação quanto ao que isso pode gerar na cadeia produtiva como um todo. Se o custo de energia sobe, não sobe apenas, né, a preocupação para você, para mim, enfim, todas as grandes empresas que utilizam de energia, todas elas utilizam, vão ter uma elevação de custo. A gente está falando de uma elevação de custo, né, de uma inflação na frente de energia, em um momento que a inflação é uma preocupação do mundo inteiro em diversas outras frentes. Então, será que aquela Selic que está sendo projetada no fim do ano de 6,5% será, né, o patamar neutro que o pessoal fala, né, será de fato atingida? Ou o Banco Central vai ter que intervir mais fortemente? O Banco Central intervindo mais fortemente, a gente está falando de uma Selic talvez em 7,25 no fim do ano, e isso tira um pouco da atratividade do mercado de renda variável. Entretanto, vale notar uma outra situação. Fechamos o mês de julho com uma entrada, né, de um fluxo de investimento gringo ali de 15, 16 bi, talvez. Estamos falando de quase 50 bilhões de reais que entraram na nossa bolsa somente em 2021. E o gringo tem entrado devido a um fator. Quando você olha a perspectiva de lucro do nosso índice, né, somatória de todas as empresas, os lucros 2 anos, você traz valor presente, você soma ali, você pondera pelo peso de cada empresa no índice, você vai encontrar, né, um valor muito distorcido. Há hoje, né, uma questão que gringo olha muito. Quando você olha para múltiplos de bolsas lá fora, você está vendo que S&P e Nasdaq estão em múltiplos nunca vistos nas suas histórias. Estão negociando a um prêmio, que o mercado fala. Ou seja, está mais cara do que usualmente costuma ser. Quando a gente olha para a Bolsa Brasileira, está negociando abaixo do primeiro desvio padrão. Ela está muito abaixo do que a média histórica mostra que deveria ser o valor da nossa Bolsa. Então, exatamente, Ibov 10 vezes PI, o Leonardo Fischer comentou aqui, é exatamente isso, tá? Quando o gringo olha para o que está sendo negociado nos Estados Unidos, vê a Bolsa Brasileira num dólar a R$5, né, negociando a 10 vezes PI, ele vai pensar, cara, tem muito valor aqui. Ah, mas é Brasil, tem um monte de risco, ano que vem tem eleição, enfim, sim, é verdade.
Mas enquanto tiver oportunidade, gringo não vai deixar passar. Ele vai continuar investindo. Os bancos eram os grandes nomes antigamente. Hoje em dia o gringo já não toma tanto banco assim. O JP Morgan, soltei hoje nas redes sociais, tem preço-alvo para Vale em R$ 176. A gente viu o BTG hoje elevando o preço-alvo de 3R Petróleo, que é uma empresa pequena para o índice, mas que demonstra, né, oportunidades que existem aqui no nosso país, em R$ 80. 3R que até semana passada negociava 40, né, um upside de quase 100%. Tem muitos nomes na nossa bolsa que são oportunidades de mercado. Qual o PI histórico? O PI histórico fica na casa de 12,5 mais ou menos, tá? Tá negociando a 10. Vou mostrar para vocês. Eu não ia mostrar hoje, eu tinha colocado no pipeline que hoje eu não ia falar sobre isso. Mas falei, então vou mostrar, tá? Vou mostrar aqui o gráfico. Um segundinho. Mas há uma distorção. E não é à toa que a gente está vendo esse fluxo. Isso soma-se a ofertas, na oferta que não para mais de sair. Veja só que interessante isso daqui, ó. Esse é o famigerado gráfico de, ó, vou mostrar para vocês. Preço-lucro Ibov Blended 12 Months, tá? O que isso quer dizer? Esse BEST quer dizer que é projeção, tá? Projeção do que o mercado tem de lucro para as empresas nos próximos 12 meses, dividido pelo quanto ela negocia em bolsa hoje, tá? O clássico preço-lucro de qualquer empresa, só que daqui quando a gente olha para a bolsa como um todo. Veja só o padrão, vou mostrar aqui os valores, tá? A média costuma ser 12,27 vezes. Vocês percebem que eu tremo bastante, vou até segurar com as duas mãos aqui. Ela está negociando hoje a 10,21 e a gente possui, né, o high aqui é na casa de 14. Ou seja, costuma flutuar nessa banda de 14 a 10,4 sempre tendendo à média, perfeito? A gente está abaixo de desvio padrão. Veja toda vez que fica abaixo o que acontece. Pum, pum. E aqui estamos abaixo. Aí você pode me falar, bom Henrique, será que os lucros das empresas que o mercado está estimando não esteja muito alto? Uma possibilidade. Uma possibilidade que eu discordo muito, porque os lucros das empresas, na minha visão, tendem a ter uma revisão altista após a divulgação dos resultados do segundo trimestre desse ano. Altista. O que isso quer dizer? Que quando você pensa na conta, preço é o patamar atual de 126 mil pontos. Lucro, pessoal, 12 mil, 14 mil, vamos supor, seja 10 mil. Você está falando de 126 mil pontos dividido por 10 mil. Agora você pensa em um lucro de 126 mil, né? Quando você estima o preço, da nossa bolsa, que é o quanto o Ibovespa está negociando hoje, e você pega um lucro que é revisado depois dos earnings do segundo trimestre, que passa para, enfim, 12 mil, 13 mil pontos, você está falando absolutamente de uma divisão onde a parte de baixo vai ficar maior, certo? Onde a parte de baixo fica maior, a divisão fica menor. Ou seja, esses 10,2 tendem a ser revisados para baixo, a bolsa nessa teoria ficaria ainda mais barata. Isso em termos de fundamento, mas tem os riscos políticos, todo mundo sabe que tendem a pesar. Vou mostrar para vocês só do S&P, que eu tinha citado aqui. Como que está do S&P. Aí depois eu mudo o foco, tá? Que eu falei que hoje eu não ia ficar muito tempo falando sobre isso. Até porque tem jogo do Brasil, né? Todo mundo quer ver o jogo do Brasil hoje. Olha aqui, ó, do S&P como que tá. Tende a ficar entre 15,9 e 20 vezes, estão vendo, ó? Perdeu um pouquinho aqui no fim de 19, novamente, e se estabilizou num prêmio. Pode ser que esse prêmio seja justificável pelo quanto, né, a política monetária nos Estados Unidos tem sido acomodatícia. Pode ser, mas de toda forma, há uma oportunidade aqui, tá? E o gringo sabe disso. Não é à toa, o gringo não é bobo, ele não tá comprando o Brasil que ele acha, puta, o Brasil vai virar a Suíça. Não vai, todo mundo sabe que não vai, mas tem oportunidade. Né? Então, sobre a crise hídrica, é um ponto que vai continuar pesando e a gente precisa mensurar melhor qual que vai ser o impacto. O setor de energia, principalmente, esquece, tá? Eu acho que é um momento muito difícil de ter na carteira. Se vocês observarem nossos movimentos recentes, nós retiramos muitos nomes ali do setor, tá? A gente prefere estar exposto a outra oportunidade de diferentes segmentos, tá? Sobre, então, o que a gente ia falar hoje, né? Eu acabei me estendendo bastante aqui, mas o enfoque da live de hoje é sobre as oportunidades que existem no mercado que o sell side tem observado, né? Ou seja, o potencial de alta das companhias.
Mesmo as transmissoras, olha, transmissoras tendem a ter um impacto menor, tá? Bem menor, só que o ciclo altista de juros pesa bastante nas transmissoras. Se a gente vê, né, essa questão da crise hídrica impactando bastante a nossa inflação e os juros subindo acima do patamar, né, o nível que o mercado acredita seja o justo, né, no longo prazo, aquele patamar neutro de 6,5%, possivelmente, né, cada vez mais investidores vão deixar de comprar transmissoras e empresas que pagam historicamente bons dividendos para migrar esse investimento para a renda fixa, tá? Então, quanto maior os juros, menor a atratividade do setor. E a gente tem uma pressão, então, nas duas frentes que impactam bastante, né, o setor de energia. Eu prefiro ficar de fora, tá? Eu vejo oportunidades mais claras, por exemplo, o setor de varejo. Eu vejo oportunidades mais claras, por exemplo, nas próprias exportadoras ainda, tá? Eu acho que o dividend yield de Vale esse ano vai fazer muita gente pensar por que eu vendi naquele 110. Eu vejo oportunidade em shoppings, tem algumas construtoras que estão esquecidas, apesar de sofrerem bastante com todos os fatores que eu já citei aqui. E as nossas carteiras desse mês, a gente fez muitas alterações, tá? Quem quiser ver as carteiras completas, está no nosso site lá, o guiafinanceiro.com.br, você vai ter acesso a tudo, tanto as performances, racionais, enfim, as trocas. Vocês vão notar que a gente migrou mais para esse cenário, tá bom? Vamos aproveitar uma retomada doméstica, o nível de casos tem caído absurdamente, tá? Aqui no Brasil. Óbitos tende a acompanhar esse movimento muito em breve, o que significa que a reabertura já é sustentável. Me perguntaram no começo, alguém falou sobre a extensão do auxílio emergencial que foi confirmada hoje até outubro. Tem um impacto positivo? Tem, mas já estava no preço, tá? Todo mundo sabia já que ia acontecer. Depois pode ser que venha o Bolsa Família estendido, que vai incentivar ainda mais o consumo da população, enquanto está reabrindo. O pessoal da Multiplan, eu fiz um call com o pessoal da Multiplan recentemente, me falou o seguinte, veja só que interessante. A vacinação, claro que contribui muito para os shoppings, mas quem estava sendo vacinado até o segundo tri, que é aquele pessoal da casa 70 até os 50 e poucos anos, não é a galera que realmente frequenta mais shopping. Né? A galera que frequenta mais shopping é ali dos 50 até os 20 anos. E que tem poder de compra, né, obviamente. E as pessoas que estão indo ao shopping hoje têm ficado muito pouco tempo, têm ficado na casa de 50 minutos dentro do shopping. Antigamente ficava na casa de 2 horas. Então você não ganha com estacionamento também, né? Reduz receita com estacionamento. Então a tendência é que nesse terceiro trimestre, conforme a população seja vacinada, a confiança retome e os dados têm demonstrado que a abertura vai ser sustentável, não vai fechar de novo. E aí que mora o segredo, meus amigos. Você tem que comprar na baixa e vender na alta. Né? É o negócio mais óbvio, mas que ninguém consegue fazer, é o mais óbvio do mercado. Será que esses shoppings não são oportunidade? Multiplan 22, 23 reais para carrego, longo prazo? Será que você comprar o Marezo nesses 96 parece caro, com um pipeline de aquisições enorme, não vai ser uma oportunidade? Na minha visão, sim. Tá? E as nossas carteiras recomendadas, divulgadas, estão no nosso site, conversam bastante com isso. Tá? Então, ficar bastante atento a essas questões. Pessoal, avisa aí já os seus amigos, pessoal que gosta de mercado, que a gente vai começar a falar então sobre as empresas com os maiores potenciais de alta na compilação de julho. Tá? Na compilação de junho, eu vou trazer a performance, tá, que a gente obteve. Na verdade, não é junho exato, porque a gente começou, né, com essa construção no dia 4 de junho e fechamos no dia 6 de julho. Tá? Então é entre 4 de junho a 6 de julho. Tá? O top 15 era formado por Minerva, Mitre, Sequoia, Oi, Lojas Americanas, Sabesp, Suzano, Enjoei, Tinga, Afisa, Panvel, Cury, Mosaico, Plano e Moura de B. É interessante notar que o Ibovespa no período ele subiu 2,3%, é isso? Deixa eu só confirmar aqui. Só ter essa confirmação direitinho. E aí eu passo para vocês, tá? Então é do dia 4 de junho a 7 de julho. 4 de junho a 7 de julho. A dia 1 de julho, na verdade. Ele caiu, na verdade, pessoal. Coloquei aqui mais, mas é menos, tá? Então caiu 2,3. Quando a gente olha para a performance das empresas do top 15, caiu um pouquinho menos, tá? Caiu 2,0 mais ou menos. Então teve uma performance acima do benchmark no período. Minerva, que era a 15ª empresa, caiu 7,9, Mitre caiu 9,8, Sequoia subiu 19,2, Oi caiu 8,5, Lojas Americanas caiu 0,3, Sabesp 7,5, Suzano
subiu 3, Enjoei caiu 2,9, TIM 8,3, Gafisa 5,6, Panvel 2,3, Cury subiu 3,5, Mosaico caiu 7,1, Plano e Plano caiu 4,8 e Moura de B subiu 8,6, tá? Mas o que vale o destaque aqui não é nem o que aconteceu, mas o que o mercado está avaliando agora, depois de tantas mudanças quando se trata, né, da nossa bolsa como um todo, tanto a perspectiva de reforma tributária, enfim, tudo que vocês já sabem. E antes de eu começar a citar um último disclaimer, a gente deve ver a partir do dia 20 de julho, quando teremos o início dos resultados do segundo TRI, muitas revisões sendo realizadas, né? Então o Itaú, por exemplo, revisou bolsa para 153 mil pontos para o fim do ano. Possivelmente a gente vai ver muitas casas começando a revisar novamente a partir do meio de agosto. Os resultados começam no fim de julho, o pessoal recebe os resultados, estima novamente o que bolsa pode, né, andar até o fim do ano. Então fiquem ligados, esse período de resultados será de fato o mais importante dos últimos tempos, tá? Vamos lá, top 15 com a compilação para julho, lembrando que os preços-alvos são para 12 meses e essa é uma análise do mercado, não uma análise da Guide, tá? A gente compila a média de todo mundo. Na 15ª posição permanece Minerva com potencial de alta de 52% segundo o Sell-Side. Na 14ª posição Elbor, construtora com 55%. Na 13ª posição West Wing com 58%. 12ª Cury com 59%. 11ª Sabesp com 60%. 10ª posição Moura de B com 61%. 9ª posição Mitre com 62%. 8ª posição Trisul com 64%. 7ª posição Enjoei com 67%, 6ª posição Panvel com 69% de alta, né, de upside, potencial de alta, TIM na 5ª posição Gafisa com 70%, potencial de alta, 4ª TIM 71%, 3ª posição Oi com 72%, depois 2ª posição Plano e Plano com 72% também, na 1ª posição Mosaico com potencial de alta de 77% segundo os analistas, tá? É interessante notar que a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 empresas. Das 15 empresas com os maiores potenciais de alta segundo o Sell-Side, 7 companhias são do setor de construção civil. E se eu abrisse aqui e pegasse as 30 maiores empresas, continuaríamos vendo um fluxo grande de construtoras aqui. As construtoras, na visão do Sell-Side, né, de fato, são as companhias do setor com maior desconto hoje em bolsa. Muitos riscos envolvidos, sim, mas não se esqueça, essas empresas estão começando a lançar empreendimentos de uma maneira mais incisiva nesse segundo semestre. A EZTEC não lançava nada desde o começo do ano passado, tem começado a anunciar já alguns lançamentos. Então há um espaço hoje grande para novos lançamentos, e a demanda parece estar aquecida apesar da alta dos juros, né, o que encarece financiamento imobiliário. Há uma oportunidade, então acho que não dá para deixar de ter um papelzinho, pelo menos, do setor na carteira, tá? Parece ser um setor que de fato está mais descompassado dentro da nossa bolsa. Tendo citado aqui as 15 empresas com os maiores potenciais de alta, lembrando que esse preço-alvo, volto a repetir, né, é um enfoque em 12 meses, a gente olha agora para as 10 empresas que, segundo o Sell-Side, estão mais caras, né? Então, quando você pega o preço-alvo dessas companhias e divide pelo valor que está sendo negociado em tela, o preço-alvo vai estar acima do que o valor, né, o preço-alvo vai estar abaixo do que o valor de tela. Ou seja, o mercado acredita que existe, né, um downside, um potencial de queda no papel. Então, é essa a visão. Às vezes o mercado está errado, às vezes só não estimou o lucro corretamente, às vezes tá certo e de fato essa empresa tá cara. Quando a gente olha para a performance, né, no último mês, naquele período que eu disse em questão, o Ibovespa, como eu tinha dito, né, caiu 2,3%. É interessante notar que a média das empresas caiu algo em torno de 2,5%, tá? Então o potencial de alta caiu menos do que, né, o potencial de queda, que caiu mais do que o Ibovespa. Então a análise, pelo menos quando a gente olha dentro de um espaço de tempo curto de um mês, foi até que acertada dos analistas, né? Na última divulgação a gente tinha na 10ª posição Ambev, que caiu 11,2% no período, na 9ª posição Azul, que caiu 1,7%, na 8ª Braskem, que caiu 1% no período, na 7ª posição a gente tinha Taesa, que caiu 7,9% no período, na 6ª posição a gente tinha Lynx, que teve a sua listagem retirada porque foi incorporada pela Stone, na 5ª posição Banco Pan
caiu 3,8% no período. Na quarta, Eneva caiu 6%. Na terceira, Metal Leve caiu 0,7%. Segunda posição, Hering subiu 4,3%. E na primeira, Embraer, que subiu 8,6%. Então, das 10 empresas, uma, né, não é mais negociada em bolsa. Outras 7 caíram no período e 2, que eram as que possuíam maior perspectiva de queda, na verdade até subiram no período, né? Interessante notar isso. Mas, para esse mês, o top 10 é formado da seguinte maneira. Em 10ª posição temos Taesa, com potencial de queda de 9%, segundo os analistas do Sell-Side. Na nona, Grupo SBF, famoso Centauro, né, que mudou de nome recentemente, potencial de queda de 14%. Na 8ª posição, Ambipar, que subiu pra caramba depois das aquisições. Possivelmente a gente vai ver até esse preço-alvo sendo revisitado no futuro, porque há hoje, né, algumas estimativas que não compilam as aquisições recentes e o quanto de sinergia isso pode gerar. Potencial de queda de 17%. Na 7ª posição, Eneva, com potencial de queda de 17% também. Na 6ª, Marco Polo, potencial de queda de 18%. 5ª posição, Embraer, com potencial de queda de 20%. Enalta, 22%. Terceira posição, Metal Leve com 23%, segunda, UIS com 26%, e a empresa que lidera o ranking com maior potencial de queda, segundo os analistas do Sell-Side, é a Hering com 29%, tá? Mas tudo isso muda porque a Hering também vai ser incorporada ali, né, dentro do grupo Soma, e enfim. Mas quando a gente olha para esse ranking, então alguns nomes mudaram, mas ali 3, 4 nomes permanecem desde o mês passado, perfeito? Agora, por fim, eu vou citar para vocês as empresas que estão negociando abaixo de valor patrimonial. O que significa isso? Mais uma vez, empresas que negociam em bolsa menos do que elas possuem de patrimônio. Tá? Às vezes é uma oportunidade, é hora de comprar. Às vezes é um risco tão grande que o mercado fala, não quero nem saber que o patrimônio dela vale mais do que ela está sendo negociada em bolsa, eu não compro isso. Tá? Então, é essa leitura que vocês precisam ter, ver se há oportunidade ou se há um risco. Eu gostaria de pedir até a participação de vocês, se vocês estão mandando algumas coisas aqui no chat, mas eu queria que vocês participassem da seguinte forma. Eu vou citar as empresas que estão sendo negociadas abaixo de valor patrimonial e gostaria que vocês me dissessem qual dessas é uma oportunidade, tá? Qual dessas vocês gostam, e aí eu comento rapidinho em cima das respostas de vocês a minha visão para cada papel, beleza? Então, são 22 empresas, vou começar de baixo para cima, as que estão negociando mais próximo do valor patrimonial e as que estão mais descontadas segundo essa análise, tá? No fim. Então, temos Energia do Brasil com 0,99 vezes, depois Neoenergia com 0,96, Eletrobras 0,93, Embraer 0,90, Embraer, há alguns meses atrás, vocês podem voltar no meu Insta, vocês vão ver lá no feed. A Embraer negocia lá 0,46, alguma coisa assim. Subiu pra caramba, agora negocia 0,9, tá? Depois vem Copasa, 0,86, Sanepar, 0,85, Copel, 0,84, Elbor, 0,84 e Gafisa também 0,84. 13ª posição temos Tecnisa com 0,8, 12ª Moura de B, 0,8 também. 11ª posição BR Malls, 10ª posição Banco ABC, já citei um monte, hein? Qual desses é uma oportunidade e qual vocês não gostariam de ter na carteira. Aí vamos para o top 9 aqui, que é os que estão mais próximo do 0 vezes do que do 1 vez, né? Enfim, quando a gente lê de cima para baixo, os que estão mais descontados, é isso que eu quis dizer. Talvez tenha falado besteira antes. Pão de Açúcar, 0,73 vezes. Na 8ª posição, Valide, com 0,7. 7ª posição, Banco BMG, com 0,68. 6ª posição, Banco do Brasil, 0,67. Light, na 5ª posição, com 0,67 também. 4ª posição, temos Iochpe, com 0,64. 3ª posição, Banrisul, 0,62 vezes. 2ª posição, a clássica. Olha lá o Leonardo. O Leonardo não erra uma. Cogna, na 2ª posição, com 0,61 vezes. E quem lidera o ranking aqui é BR Properties, tá? Com 0,6 vezes. E que vocês mandaram aqui algumas. Deixa eu ver qual vocês mandaram. EDP e Neoenergia, o Leonardo gosta, eu acho que para longo prazo também, nesse momento deve estar pressionado, tá? Por conta de tudo que eu já disse anteriormente. Mesma coisa para Energias do Brasil, que o Márcio citou. Tecnisa é um nome que eu não gosto, eu acho que ali no setor a gente tem outras oportunidades melhores. EDP, gosto também. Moura de B também fico com o pé atrás, tá? Eu prefiro um posicionamento numa empresa que eu nem citei aqui, mas a própria Cyrela é um nome que eu acho mais interessante. Sanepar, acho que eu prefiro ficar de fora também. BMG também prefiro ficar de fora. Banco do Brasil acho que tem valor aqui,
mas o mercado vai cada vez mais precificar risco político à medida que as eleições se aproximem. Sanepar já citei, Banco do Brasil, Banrisul. Estou mais neutro para Banrisul, tá? Banco do Brasil, exatamente, concordo, Léo. Também acho que tá barato quando a gente olha para múltiplo, tá? BR Malls, oportunidade que eu acho também. Aqui quem citou foi o Leonardo Pan. Leonardo, concordo, acho que BR Malls é uma oportunidade, apesar de gostar mais de Multiplan. Aqui o pessoal citou algumas outras, Ioshp. Ioshp também acho que tem valor, tá? Até Ioshp costumava frequentar mais essa lista aqui. Tá 0,64 vezes, ficava sempre ali bem próximo da primeira posição. Tá em quarto ainda, né? Mas sempre com desconto maior, valorizou recentemente, diminuiu um pouquinho nessa análise, beleza? Galera, só um anúncio para fazer aqui para vocês, é um anúncio importante, tá? Eu na semana que vem entrarei de férias, finalmente. As férias chegarão, uma semaninha apenas. A gente não vai ter então Start com Stater nem na semana que vem, nem na outra segunda, porque eu vou estar perdido, né? Vou ficar uma semana sem acompanhar o mercado. Então acho que, até em respeito a vocês, eu não vou fazer a live na outra segunda. Eu volto para fazer só daqui 2 semanas mais uma Start com Stater, para a gente voltar a comentar tudo sobre o que estiver acontecendo, tá? Mas eu vou ficar aí 2 semaninhas sem fazer essa live. Mas não esqueçam de mim, não me abandonem. Daqui 2 semanas eu volto e a gente faz uma live mais descontraída, tá? Essas últimas lives têm sido mais pesadas porque tem muito dado, muita coisa acontecendo. Mas a gente eu abro mais espaço para perguntas e respostas, abro mais espaço para a gente debater um tópico que vocês pedirem. Eu sei que hoje a gente ficou bem restrito, já são 7h40, eu vou ter que finalizar a live, tá? Caribe ou Maldivas? Eu não estou nesse patamar ainda, Leandro. Infelizmente, daqui a um tempo, quem sabe? Eu vou pra Bahia. O pessoal tá perguntando, eu vou pra Bahia. Beleza? Agora a gente vai ver o Jogo do Brasil. E amanhã a gente volta com Morning Call da HN Investimentos às 8h40 com Beirute, 8h55 comigo. Notícias no Telegram continuam normal nas férias? Espero que sim. Se não continuar normal, pode xingar a gente. Xingar não, manda mensagem. Fala, pô pessoal, o que aconteceu, hein? Que eu cobro a galera lá. Beleza? Muito obrigado mais uma vez, pessoal. Gostaria de agradecer a presença de todos, desejar uma ótima noite, uma ótima semana e até daqui a um tempo. Me acompanhe no Morning Call da Guide, só que aqui no meu Insta. Me esqueçam. Valeu, galera. Até mais.